Senhoras e senhores, bom dia. Daremos início neste momento ao primeiro seminário sobre transparência no processo de licitação para o serviço de comunicação sobre as leis 12.232 e 14.133, assim como outras leis que tratam das contratações públicas. A lei número 12.232/2010, lei de licitações de publicidade, não foi revogada pela lei 14.133/2021, a nova lei de licitações e contratos administrativos. Mas sobre o tema em questão, qual o impacto dessa nova lei de licitações e publicidade, nós vamos discutir hoje. E para discutir o assunto, o Sindicato das Agências de Propaganda de Sergipe, o SINAP de Sergipe, realiza, com o apoio do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o primeiro seminário sobre transparência no processo de licitação para serviço de comunicação sobre as leis 12.232 e 14.133. Para compor a mesa, convidamos o senhor Manuel de Lima Vasconcelos, presidente do Sindicato das Agências de Propaganda de Sergipe. Convidamos o jornalista Abacuque Villacorte, diretor de comunicação e mídia do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, representando o presidente desse tribunal, o conselheiro Flávio Conceição de Oliveira Neto. Convidamos o excelentíssimo senhor juiz, Dr. Breno Bergson dos Santos, do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Sergipe. Convidamos o defensor público, Dr. Almo Batalha Brito, secretário-geral da Defensoria Pública do Estado de Sergipe. Convidamos Dudu Godoy. Dudu é vice-presidente do Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário, do SEMP, e presidente do Sindicato das Agências de Propaganda de São Paulo, SINAP São Paulo. E convidamos o Dr. Paulo Gomes de Oliveira Filho, consultor jurídico. Convidamos também o excelentíssimo senhor Carlos Roberto da Silva, Cauê. Carlos Roberto da Silva ninguém sabe quem é, mas Cauê todo mundo sabe, que é secretário municipal de Comunicação Social de Aracaju. Senhoras e senhores, neste momento passamos a palavra ao jornalista Abacuque Villacorte, diretor de comunicação e mídia nesta solenidade, representando o presidente desta Corte de Contas, conselheiro Flávio Conceição. Bom dia a todos. Na pessoa do presidente Manuel Sinato, queria saudar, em nome do presidente Flávio Conceição, a todos os presentes aqui, todos os convidados, de forma breve, colocar que desde o primeiro momento que o Sinato procurou o Tribunal de Contas, houve um pedido para que fôssemos parceiros desse evento aqui, e o tribunal tem se envolvido com pautas sociais, com tudo que está relacionado à nossa sociedade, problemas em diversas áreas, discussões, temas relevantes, tudo aquilo que é de relevância para a sociedade sergipana, o nosso tribunal está envolvido. A gente procura se envolver, se a gente não realiza o evento, a gente entra como parceiro. Essa foi uma preocupação, um pedido do Sinato, atendido de pronto pelo presidente Flávio Conceição. A gente espera que todos aqui se sintam bem recebidos. É uma discussão ampla. Sobre essa questão aqui, é um órgão de fiscalização e controle. Existe uma preocupação, desde o início da gestão, de não ter um aspecto punitivo por parte da Corte de Contas. A Corte, o nosso trabalho aqui é de aproximação, de uma relação muito profícua com os nossos jurisdicionados, presidentes de câmara, gestores públicos, prefeitos municipais. Então, é um tema amplo,
é uma discussão que merece ser bem feita, bem produzida aqui no nosso tribunal. A gente está de portas abertas. E, dentro do que a gente estava conversando aqui há pouco, com os palestrantes, acho que é importante existir, dentro de qualquer processo licitatório, um equilíbrio, né? É isso que a gente está buscando aqui. Tem que ser bom para o contratante, tem que ser bom para o contratado, mas principalmente tem que ser bom, né, que é o nosso papel aqui de fiscalizar, né, para a sociedade. Na ponta é que tem que ser fundamental. Sintam-se abraçados, estamos à disposição, que tenhamos um grande evento. Nós queremos registrar e agradecer as presenças do senhor Givaldo Ricardo de Freitas, diretor de Comunicação e Marketing do SEBRAE Sergipe. Senhor Carlos Rafael Galvão Maia, primeiro secretário do Sindicato das Agências de Propaganda de Sergipe, SINAP Sergipe. Senhor Pedro Elson de Oliveira, primeiro tesoureiro do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de Sergipe, SINAP Sergipe. Senhoras e senhores, passamos a palavra agora ao presidente do Sindicato das Agências de Propaganda de Sergipe, senhor Manuel de Lima Vasconcelos, idealizador do primeiro seminário sobre transparência no processo de licitação para serviço de comunicação sob as leis 12.232 e 14.133. Bom dia a todos. Eu queria agradecer aqui a presença de Abacuque, né, representando o conselheiro Flávio Conceição, né, que nós agradecemos muito, né, o apoio que nos foi dado por essa casa, né, ele pronto aceitou a nossa proposta e nos deu todo o apoio. Agradecer também aos servidores dessa casa, né, que também ajudaram bastante a realização desse evento, né. Agradecer a presença aqui do nosso advogado do sindicato, Dr. Breno Berg, hoje juiz, parabenizo por isso, né, foi nomeado juiz, né, eleitoral, né. Agradecer também o senhor defensor público Almo Batalha Brito pela presença. Agradecer a Dudu Godoy, né, pelo que a presença dele aqui e o apoio que ele nos deu, né, para a realização desse evento, né, todo o apoio aqui do sindicato de São Paulo, do Estado de São Paulo, como também o do SEMP, né, e a sua presença aqui, que é muito valorosa para todos nós, né. Agradecer também a presença do Dr. Paulo Gomes, né, nosso palestrante, né, e certamente vai nos clarear muito sobre a respeito desse nosso processo licitatório, né. E, por fim, agradecer a Cauê pela presença, né, e prestigiar o nosso evento. E, para finalizar, agradecer a presença de todos vocês e declaro aberto o evento. Muito obrigado, presidente. Por favor, palmas, eu atrapalhei, né? Agradecendo também ao presidente, a todos aqui presentes, senhores, nós vamos desfazer a mesa, pedindo que permaneça apenas o nosso primeiro palestrante, o jornalista publicitário Dudu Godoy, para em seguida fazer a sua palestra. Bom dia, Senhores, gente. Doutor Ele foi trocar. Doutor Dudu, por favor, me permita ler o seu currículo. Simplificado, não é muita coisa não, é pequenininho só, por favor. Dudu Godoy é jornalista publicitário,
É formado pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a PUC-Camp. Tem 41 anos de experiência profissional, presidente do CIAP São Paulo, VP da FENAPRO, VP do SEMP e VP do CAMP. Sua primeira atividade em comunicação foi em 1982 em Campinas, São Paulo, nas eleições municipais. Atendeu mais de 27 contas públicas em São Paulo, Campinas, Guarulhos, Hortolândia, Sumaré, entre outras, no estado de São Paulo, e Cornélio Procópio e Londrina, no Paraná, além de Belém, capital do Pará, e Maceió, capital de Alagoas. Dudu Godoy trabalhou com os seguintes clientes: Petrobras, Ministério do Esporte, Supervia, BR Distribuidora, Campus SBE, Grupo Dial Brasil, Governo do Estado de Sergipe, Prefeitura Municipal de Campinas, Eletrobras, Eletronorte, CPFL, Companhia Paulista de Força e Luz, Infraero, Aluz Engenharia, Bebidas, Primor, Postes Caban, Sanasa, Volkswagen, interior de São Paulo, Ford Dodge, entre outros. Foi diretor-presidente da PG Comunicação, da Q Comunicação, vice-presidente executivo da INBS. É especialista em marketing para a Escola Trevisan e hoje ministra palestras na George Washington University, nos Estados Unidos, Universidade Complutense de Madrid, na Espanha, a Universidade do Caribe, na República Dominicana, entre outras. É mestre pela GWU em Day Policial Management, onde também ministra aulas. De 2007 a 2012 foi eleito presidente da Associação Brasileira de Marketing e Negócio, presidente da IAP, Instituto de Acompanhamento do IAP, Instituto de Acompanhamento da Publicidade, entidade sem fins lucrativos e responsável por reunir as informações de toda a compra da mídia administrativa direta e indireta do governo federal. E ainda tem a honra de ter sido assessor de comunicação do Dr. Ulisses Guimarães, sem dúvida nenhuma, quando exercer a função, a profissão de jornalismo. Agora sim, doutor Consul. Obrigado, né? Puta, depois dessa daqui, eu vou dizer pra você, tá velho, hein? Quando você botou 40, Resumo, tá? Quando você botou 41 anos só de produção, eu falei, não vou adiantar muito, não. Bom, gente, primeiro, prazer. Bom, já vi que eu sou jornalista e publicitário, posso falar mal dos dois, né? Então, me perdoem os jornalistas e me perdoem os publicitários. Primeiro é um prazer estar aqui, não sei se todos sabem, acho que não, mas eu já estive aqui durante 4 anos e meio, 5 anos, com agência de publicidade aqui, conheço muita gente. Não vou nominar aqui porque posso cometer o erro de deixar alguém de fora, mas é com muito carinho mesmo que eu fiz muita amizade aqui, muita gente, muitas coisas que eu acho que foi o respeito à política local, que me encanta, né? A política local ela é muito negociada, não importa se você é do partido X, Y, vocês têm a característica da negociação, do espaço, das relações e tal. Eu acho isso muito, muito gratificante. E primeiro, por estar aqui, eu sempre estive aí desse lado, nunca estive aqui desse lado para falar para vocês. Mas isso me dá um prazer enorme para voltar aqui para falar sobre a comunicação pública, que é onde eu tenho na minha veia a minha vida, a minha dedicação às entidades que eu estou, para cuidar da publicidade, não só pública como privada, mas principalmente sobre a comunicação pública. A comunicação pública ela tem uma responsabilidade redobrada sobre a publicidade privada. A publicidade privada, ela é privada de pessoas, de um produto, Agora, a comunicação pública é para todos. Isso nos dá uma responsabilidade muito grande para quem contrata, para quem é contratado, para quem fiscaliza, para quem olha a comunicação. Por quê? Porque, no fundo, nós servimos as pessoas. Essa é a nossa missão como profissionais, seja em qualquer lado que vocês estão, não importa, mas é a dedicação às pessoas, que nós fazemos para as pessoas. Isso encanta muito para quem trabalha com isso, que a gente, como diz, né, quando você entra, você não quer sair mais. E se reclama sempre, né, porque dá muito trabalho. Sempre tem muito trabalho. Isso tudo é a emoção profissional de trabalhar com isso. Eu vou, só para vocês terem, eu não sei o público, que aqui é misturado o público, então eu vou fazer uma apresentação contando um pouquinho da história, só para a gente ficar um pouco na mesma página.
A comunicação, né, só vou dar um contexto aqui para a gente iniciar uma conversa sobre comunicação pública. O modelo regulatório brasileiro, que é o que faz a regulação do nosso mercado e tal, ele inicia em 1965, quando você tem a lei que rege sobre a publicidade, que dá à publicidade profissão, vamos dizer, né? O ato de você ter a profissão publicitária vem de 1965. Em 1978, nós criamos no terceiro congresso o Código Brasileiro de Autorregulação Publicitária, ou seja, regras estabelecidas entre todos os envolvidos no elo de comunicação, que traz regramentos sobre como que nós vamos nos fazer em outros, como anunciante, veículos de comunicação, agências de publicidade. Isso levou a uma discussão importante no nosso mercado, principalmente na época da ditadura, que nós estamos falando em 1965, no início da ditadura, que não era, mas quando a gente fala em 78, nós estamos num regime ainda de processo de abertura, que aconteceu em 79, nós estabelecemos uma publicidade para que não tivesse a interferência do Estado ou do governo sobre a publicidade, ou seja, a censura sobre a publicidade, porque a censura sobre o jornalismo já existia. A publicidade escapou dessa censura através de um processo de autorregulamentação, ou seja, o auto entre nós, profissionais da área de anunciantes, veículos e agências de publicidade, estabelecer regras de julgamento dessa publicidade, se ela é danosa, se ela não é danosa, etc., que vem com a criação do CONAR em 1980. Em 80, criou-se o Conselho que autorregula a publicidade posta, ou seja, quando você tem um problema, quando a publicidade, seja ela danosa ou não, independente de ser pelo mal ou pelo bem, mas ela vai ao CONAR para ser julgado sobre o efeito dessa publicidade, se ela é danosa ou não, porque muitas vezes a gente imagina que a publicidade ela é a culpada, mas muitas vezes a gente sabe que o problema não está na publicidade, está no produto. Então, muitas vezes a culpada é a publicidade, porque fica fácil, né? O problema da publicidade não é bem assim. E o CONAR, ele acaba julgando com suas câmaras, porque o CONAR é formado da sociedade. Você tem dentro do CONAR que julga essas publicidades postas na mídia em geral. Esse CONAR ele tem participação de dentista, médico, advogado, jornalista, publicitário, quer dizer, a representatividade da sociedade dentro do CONAR. E nós percebemos que esse processo de autorregulação, de pensamento da publicidade como uma indústria organizada, gera benefícios, que esses benefícios que foram gerados foi a capacidade da publicidade estar entre as melhores publicidades do mundo. Você gera criatividade, você mantém talentos, você tem uma autorregulação e um processo estabelecido para que você tenha uma publicidade que ela é reconhecida não só internamente como externamente. Mas nós percebemos que ao longo do tempo nós tivemos algumas interferências do Estado sobre a publicidade, ou tentando sair da autorregulamentação, para ditar regras através do Estado e não da autorregulação. O que aconteceu? Alguns decretos não foram benéficos para a nossa atividade. Então, quando o governo faz um decreto que ele tira da sua vida de poder público, de comunicação pública,
ações e regramentos sobre um papel e não da autorregulação, nós percebemos que nós deveríamos fazer um movimento para se voltar a ter autorregulamentação. E essa autorregulamentação que nós fizemos foi a criação do SEMP. A criação do SEMP, ele vem em 2098, da criação do SEMP, de 1998, que é o conselho, que é o Fórum de Autorregulamentação no Mercado Publicitário. É um conselho que estabelece regras para se contratar, para se fazer a publicidade como um todo, com participação, novamente, dos anunciantes, dos veículos e das agências de publicidade. O SEMP tem o segundo passo que foi feito depois da criação do SEMP, foi a criação de regramento sobre a possibilidade de se estabelecer uma relação combinada entre todos através dos descontos padrão, que é o desconto estabelecido pelos veículos de comunicação. Logicamente que a autorregulamentação ela é tão importante dentro de qualquer indústria ou de processos, de que ela é muito mais dinâmica do que a lei. A lei sempre vai ficar para trás, porque você faz uma lei, essa lei ela engessa. A autorregulamentação ela não engessa, ela se adapta à atualidade, porque você autorregulamenta, faz regras atuais e muda a partir do momento que você estabelece novos problemas ou entrada de outros entes dentro dessa autorregulamentação, que foi o caso das plataformas, que a gente sabe, e eu vou falar daqui a pouco sobre elas. Logicamente que depois nós fizemos uma atualização dessa autorregulamentação, que provocou, lembrando, a Lei 12.232 em 2010. Então nós estamos fazendo aqui um histórico de 65, fomos caminhando e criamos uma lei para a contratação de agência de publicidade, lembrando que antes da 12.232 nós contratávamos publicidade através de um grande guarda-chuva que embaixo dele tinha tudo que você poderia imaginar. Você fazia eventos, você fazia assessoria de imprensa, você faria tudo dentro do guarda-chuva da publicidade da 8666, né? que não existia a 12.232. A 12.232 ela veio de encontro aos acontecimentos, lógico, sempre de acontecimentos da política, etc., mas regulou o nosso mercado publicitário, estabelecendo que a publicidade ela não é abrangente para todos os casos. Então, tiramos eventos, assessoria de imprensa e tudo mais, para fazer um processo licitatório específico sobre a 12.232, que está em vigor até hoje e permanecerá em vigor. Logicamente, o Dr. Paulo vai falar com mais propriedade sobre detalhes desse momento, né, da 12.000 e agora a entrada da 1433, que já tem uns detalhes mais específicos, mas a ideia é termos um arcabouço de segurança jurídica para que a gente faça a contratação de publicidade. Esse histórico que nós estamos vivendo, que eu falei para vocês até 2010, 12.232, etc., hoje ela vem com um novo problema que a gente tem que solucionar, que é as plataformas, as redes sociais, como que eu contrato, como que eu faço, como que eu olho para esse novo elo que está entrando na cadeia da comunicação pública, ou da comunicação em geral, da publicidade em geral. Lembra que tudo que foi criado até hoje, até um tempo atrás, até 5, 6, 7 anos atrás, todo esse histórico que eu falei para vocês, é um histórico que estamos falando em veículos de comunicação, agência de publicidade e anunciantes, para quem contrata. Hoje já não é mais assim. Nós temos agência de publicidade
temos veículos de comunicação, anunciantes e elos digitais. Que os elos digitais, quando eles chegam na publicidade, né, lembrando aqui que 80% do faturamento das redes sociais e das plataformas, etc., ela advém, 80%, 85% advém da publicidade. Então, a vida deles é da publicidade. Então, quando você acontece esse fato, nós estamos em processo de autorregulamentação para entender e criar algumas regras de convivência entre todos os elos da indústria da comunicação para termos um formato que dê segurança jurídica para contratações desses elos digitais, agora estabelecendo regras, etc., que é, na verdade, o que o SEMP está fazendo hoje, que é estabelecer essa relação através de um conselho para trazer mecanismos de regramento sem engessamento, porque regramento é diferente de engessamento, né? Regramento é, entre nós aqui acordamos que vamos fazer isso. Nem é bom para mim, não é bom para ele, é bom para todos. Então não é aquilo que eu quero, mas aquilo que nós queremos. Isso é o caminho que nós estamos hoje construindo isso. Bom, aí eu vou passar aqui, porque a indústria da comunicação, para vocês terem uma ideia, é uma indústria extremamente forte, parruda em termos de negócio. A publicidade hoje, através de um estudo da Deloitte, de cada R$1 investido, você gera na economia R$8,5. A publicidade, ela movimenta a economia. A gente tem uma velha tese econômica, eu não sou economista nem, mas para quem é, dizendo que é o que gera um país é a economia girar. Você fala assim, bom, o país é bom porque a economia gira, as pessoas gira dinheiro para lá, para cá e tal, e circulação de bens e consumo e tudo mais. Só que o bens e consumo passa pela publicidade. Tudo que tem duas opções, às vezes uma, mas duas opções a mais, tem publicidade. Em todos os setores, de serviço, indústria, comércio e tal. Então, a publicidade, ela movimenta a economia. Que se a economia é movimentada pela circulação de bens e consumo, e que as pessoas pagam e tal, não sei o quê, a publicidade está envolvida nesse processo. Porque sem a publicidade, você tem o processo todo estagnado sem a publicidade. Então, é por isso que ela gera esse benefício dentro da sociedade. Nós temos hoje, das 300 e tantas agências no Brasil hoje, que movimenta, só na nossa indústria, a indústria da comunicação, do poder público, privado, etc., nós temos mais ou menos 20 bilhões de 300 e poucas agências que circulam por agência de publicidade. Hoje, o nosso mercado brasileiro representa 65 bilhões de reais na indústria da comunicação. Isso diminuiu muito, era muito mais concentrado essa comunicação, essa indústria da comunicação era muito mais concentrada há 10 anos atrás, nos eixos São Paulo, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Sul, e tinha uma pizza pequena nessa distribuição no Nordeste. Hoje o Nordeste triplicou esse volume de investimento publicitário, de comunicação, etc., nessa pizza toda desses 65 bilhões de reais. Esses dados estão dados do SEMP e-mails, tem lá no próprio SEMP, vocês olharem, vocês conseguem fazer isso por estado, por isso dá para fazer um corte do Nordeste, do estado, etc. Então é uma provocação aqui para vocês. O processo, né, eu tenho eu não vou entrar aqui na parte do Dr. Paulo, sobre o processo licitatório 12.232, aprofundado um pouco mais nessa relação. Mas eu queria
que é uma grande dificuldade que eu sempre vejo na minha vida pública de atendimento de agência de publicidade, que é o que eu tinha, eu não tenho mais agência, não atuo mais no mercado. O grande ponto que eu acho que vocês precisam, tanto para quem contrata, para quem é contratado, para quem fiscaliza, é um processo de conhecimento do que eu estou contratando, de quem eu estou vendendo, que é a compreensão de quem está sentado na cadeira, de quem vai fazer a contratação, é extremamente importante que entenda do que eu estou comprando. Porque a tendência na vida, atropelada, é você pegar um modelo de edital, ou seja, copiado de algum setor, de alguma entidade, de alguma coisa, e você pega aquilo lá e replica para você contratar a publicidade pública. Aí eu estou falando diretamente para quem contrata. Essa leitura desse edital, de que você está comprando, você precisa ter a compreensão exata do que você está comprando. Eu cansei de ver pessoas que contratam edital, que contratam porque vem da procuradoria, ou vem do procuradoria, se é procuradoria do seu nome, mas vem de alguém, ou vem do edital que alguém apresentou, e quem está contratando não leu a fundo o edital. O edital é o que vai, principalmente a minuta do contrato, é aquilo que vai ser a sua vida daqui, depois que você contrata para frente. Então você precisa minuciar isso, fazer ponto a ponto desse edital, para você saber o que você está comprando. E não é ruim você chamar as entidades, cansamos de ir às prefeituras, de fazer assessoria. Paulo Gomes tem 300, só o ano passado, ou esse ano ainda já, o ano passado foram 300 e poucas prefeituras, e só do estado de São Paulo, que nós atuamos, prefeituras, câmaras, etc., que nós atuamos dentro da prefeitura, da câmara, etc., para fazer uma orientação da contratação desse serviço de publicidade. E também agora um recado também, nesses anos todos, eu estou dando um recado para quem é contratado. Eu não sei quantas agências, mas a mesma coisa acontece com a agência. Por exemplo, eu acho que o desafio, toda vez que eu vou falar sobre isso, o desafio é muito difícil você encontrar. Por exemplo, uma agência de publicidade que reuniu os seus internos, as suas pessoas, vamos fazer uma leitura do edital em conjunto. Vamos fazer uma leitura do edital, nem só do edital, porque faz a leitura do edital, porque eu tenho uma concorrência, estou preparar a concorrência. Mas depois, acabou, ganhou. Vamos fazer uma leitura do contrato? O que eu tenho que fazer? Quais são as minhas obrigações? Quais são as obrigações do outro? Porque a hora que eu tenho a compreensão do que eu tenho as minhas obrigações e a obrigação do outro, que é o quem contrata, eu estabeleço uma relação. Só que, inclusive, eu aí desafio mais ainda, que é difícil encontrar agência que lê contrato, que tem lá sentado o diretor de criação, o diretor de mídia, o financeiro, o dono da agência, juntos, precisam ler o contrato. Porque o contrato é aquilo que você pode fazer. Vocês sabem disso, que a coisa pública não é o que você quer. É o que está escrito, você pode fazer. O que não está escrito, você não pode fazer. Esse é o princípio da coisa pública. Se está escrito, eu posso fazer. O que está escrito? Os maiores problemas que eu já enfrentei nos 41 anos de contas públicas é a falta de leitura do que eu posso fazer. Porque muitas vezes você vai fazer. Às vezes por pressão do cliente. Às vezes por você mesmo. A leitura, a outra coisa, o desafio de novo, que é quem leu junto com o cliente. Porque você tem que sentar junto com quem me contratou
e passar o contrato ponto a ponto. E se você não faz isso, você não vai estabelecer o limite entre o que você me pede, que é onde eu posso avançar, e eu que estou prestando serviço, até onde eu posso ir. Se não tiver esse espaço entre um que quer e o outro que quer fazer e o outro que quer pedir, você precisa estabelecer o que eu posso fazer. Então, a leitura conjunta de edital, ela é fundamental do contrato. Vamos já passamos a fase de licitação, que é o Paulo vai falar bastante sobre isso, então não vou me ater aqui à licitação, processo licitatório, modelo, etc. Mas o contrato feito, o contrato estabelecido, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Eu digo para vocês não podem fazer, de jeito nenhum, nada do que está escrito. Se você pôr isso na cabeça e do outro lado, quem te contrata, também colocar isso na cabeça, vocês vão evitar, juro mesmo, 70% dos problemas. Quem não vai gostar disso é o Tribunal de Contas, que vai ter menos trabalho. Vai falar, pô, eu não estou trabalhando, preciso justificar o meu salário e tal, estou brincando. Mas é uma verdade, você elimina uma fase de problemas para ter a paciência para antes que você faça uma PI ou um pedido de inserção, né, ou um trabalho, você ter essa paciência de ler o contrato junto com o seu cliente, primeiro internamente, depois com o seu cliente, e todos olharem a sua parte que pega aqui para saber sobre o sistema de contratação do poder público. Porque veja, estou falando para você, que fala assim, não, mas a SECOM de Brasília é diferente de Aracaju, porque a verba é menor, não importa. Se eu contrato 1 milhão, se eu contrato 100 milhões, o contrato é o mesmo. Tem as suas diferenças, lógico, mas você tem um contrato. O que está escrito ali é o que você vai fazer. Por isso, eu dou um passo para trás do que eu comecei a falar. Se você não debruçar, quem está contratando, não debruçar no edital, entender o edital, questionar o edital sobre o efeito, se está escrito ou não está escrito, você vai contratar mal. Porque depois você vai não conseguir fazer o que você estava pensando. Então é fundamental o pensamento de edital. Essa parte mais para mim é a mais chata, no sentido de publicitariamente falando, mas ela é a base de um processo que vai te melhorar a vida inteira durante esse período do contrato, que geralmente é de 4 anos, com um limite máximo de 5, você estabelecer essa boa relação. E eu vejo isso, eu já fui secretário de Estado, e confesso para vocês, assim, eu realmente não li o contrato das 4 agências que eu contratei. Eu falo isso de carne, assim, eu cometi esse erro. É um erro brutal, porque atropelamento da vida como secretário, a gente sabe isso, e todos aqui têm, ou se é secretário, ou tem alguém, ou enfim, a pressão é enorme. Então o que você faz? Você terceiriza. Não, pega o edital, vai lá para o procurador, pega isso, edital, pegou o edital, fez o edital, eu contratei meu babá, depois que você fez o edital, meu cara, esquece, fez a licitação, fez o contrato, esquece. Mas eu queria fazer isso. Não, você não preveu lá. Você não vai fazer, você pode fazer. Aí a questão é a consciência de cada um. Se você vai ter problema na CPF, aí é o problema, aí é a decisão de vocês. Mas que não pode fazer, porque você não previu. Então eu estou falando de coração mesmo, porque eu cometi um erro grave. Porque eu não li o contrato que ia fazer alguma coisa e não conseguia fazer. Acabei fazendo, tive que responder. Não deu, tudo bem, foi lá, mas ficamos lá com 3 anos naquela rengue-rengue que vocês sabem o que é isso. Você ficar com advogado, papai, tudo que vai para o advogado, né? O outro ponto, assim, o caminho aqui é mais publicitário e tentar
mostrar a experiência ao mesmo tempo, fazer um pouco de compreensão, e vou me ater não à criação, porque aí se eu for na área da criação, por exemplo, tem uma palestra bacana tal, que é sobre criação, assim, a diversidade, vamos falar das pessoas e tal. Então aí tem outro assunto. Aí outro também, mas eu estou especificamente aqui falando aonde está o dinheiro, que é na mídia. A gente sabe que a contratação, grande parte do dinheiro está na mídia, está na produção, está na tabela de referência para uma agência de publicidade, da contratação, etc. Mas, especificamente, a mídia, ela é muitas vezes mal compreendida por todos. Tem uma dificuldade de entendimento dos órgãos de fiscalização sobre mídia, uma dificuldade de agência de publicidade a lidar com essa mídia, e o cliente tem uma dificuldade de lidar com a mídia. O que eu quero dizer com isso? A mídia é a relação que você tem com o consumidor, com as pessoas. Então a mídia, a criação, lógico, é o impacto, que é o impacto da relação, mas a mídia é que tem a estratégia de levar essa comunicação para as pessoas. Então, eu digo para vocês, né, primeiro, a comunicação pública é para todos. E uma vez, no Tribunal de Contas da União, assim, por que se gasta, a pergunta foi ridícula, mas por que se gasta tanto em publicidade na comunicação pública e na privada você não gasta tanto, etc, etc. Né? Uma pergunta meio, parece óbvio, mas me fez pensar, dizendo, não existe uma compreensão muito grande da comunicação pública, porque ela é pública, ela é para todos. Ou seja, a privada, eu vou vender isso daqui, eu não preciso fazer publicidade para aquela turma lá, porque ela não vai me comprar isso, eu tenho que fazer publicidade para essa turma aqui. A pública, eu tenho que fazer para todo mundo. Porque eu não sou um Estado, eu não sou um governo, eu não sou um Estado para 3 pessoas, para 5, eu sou um Estado para todos. Independente da raça, praça, gênero, esquece. Para todos, eu preciso fazer comunicação. A comunicação para todos custa mais. Quando você faz uma pizza da distribuição de verba, em geral, de comunicação pública, você tem uma pizza de TV aberta, muito maior da comparação da privada. Aí todo mundo fica questionando, nós somos questionados, por que você põe dinheiro na Globo, na SBT, por que não põe nas redes sociais, por que não põe não sei aonde, por que não põe não sei aonde, por quê? Porque as pessoas, em geral, estão na televisão. A base de informação, quando você faz um plano de mídia para todos, esse plano de mídia ele tem que considerar todos. Quem sou eu como Estado, vamos dizer, eu sou o contratante. Quem sou eu para dizer que você pode ter uma informação e você não pode ter informação? Eu não posso fazer isso. Como Estado, como poder democrático estabelecido, eu não posso fazer isso. Eu faço, muita gente faz, mas não deveria. Porque a informação do poder público é para todos. Por isso que o pensamento de mídia é um pensamento diferente da privada. Eu canso de ver a cabeça das pessoas, quando vão planejar, quando vão fazer, é uma cabeça que sempre vai pelo lado privado. Ou é o publicitário, ou é o cliente, ou sempre tem o mesmo veículo. Ele quer uma verba XYZ, apresenta um projeto e tal, específico com o público. Então você tem ali um público XYZ, classe A, B, C e tal, isso aqui. Primeiro começa por uma inversão que eu quero dizer para vocês.
classe A, B, C, D e E para poder público é horrível. O pensamento de classe A, B, C, D e E. Se você não tiver na cabeça o princípio do pensamento do que é classe A, B, C, D e E, você vai cometer muitos erros de comunicação e aí vai acontecer dizendo, mas ninguém sabe o que eu estou fazendo, não sei o quê, aí começam as pressões. Por quê? Porque o conceito de classe A, B, C, D e E é de consumo, ou seja, eu sou um formador de opinião. Como surgiu essa ideia? Foi uma ideia de um cara lá atrás, na década de 20, que é o conceito de consumo, que eu sou um formador de opinião porque eu sei da classe A. Por quê? Porque se eu for numa gôndola, eu vou comprar os iogurtes. Eu tenho opção de comprar esse iogurte, eu tenho opinião sobre. Quando eu vou fazer pesquisa, aí o cara fala, o que você acha do iogurte e tal? Iogurte é legal, aquele lá é bom, eu experimentei e tal. Por quê? Porque ele tem poder aquisitivo para comprar o iogurte. Então ele é um formador de opinião da classe AB, porque eu tenho dinheiro e tenho opinião sobre as coisas do consumo. Então eu vou lá na gôndola, o carro, você vai... Qual carro? Não, eu não gosto muito da Volkswagen, porque eu tive um Volkswagen, eu não gosto disso, eu prefiro da Ford, porque eu prefiro do Jeep e não sei o quê. Então você tem opinião sobre o consumo, por isso que você tem classe A, B, C, D e E. Aí eu digo para você, uma professora do interior de Sergipe, que tem 60 anos, ainda não se aposentou, 50 e poucos anos, provavelmente o prefeito passou na mão dela, que ela é professora lá desde não sei o quê, desde coisa, que ela está lá, tem um respeito na vida de professora, quem não respeita a professora, minha professora. Então você imagina uma opinião dela. Só que ela não tem como comprar 10 iogurtes para fazer, ela não é a formadora de opinião para as pesquisas, para a vida das pessoas normais. Ela não é. Para nós, do poder público, ela é classe A. Porque ela tem muito mais efeito de opinião sobre as coisas da política, da vida, da sociedade, do que uma pessoa que está comprando iogurte, não sei o quê. Entendeu? A vida do pensamento nosso como profissionais de comunicação pública precisa inserir conceitos de olhar as pessoas como todo. Se a gente entrar naquele ambiente, seja ele prefeitura, câmara, e ter a comunicação do pensamento para atender às necessidades do vereador, do prefeito, a probabilidade de fracasso é grande. Toda vez que você tiver um pensamento de que a comunicação é para chegar nas pessoas, você tem mais a probabilidade de sucesso profissional, de comunicação e de ter retorno daquilo que você está querendo fazer. Por isso que eu acho que todo pensamento de relações de mídia, relações de entendimento das relações da comunicação pública, ela precisa de vir antes de uma visão crítica de o que é a sociedade e que eu vou fazer para a sociedade. Então, e logicamente que o entendimento do processo de mídia é onde tem os holofotes de todo mundo, porque é onde está o dinheiro. Você vai fazer, eu tive lá com os técnicos do Tribunal de Contas, 70% do assunto da debruçar sobre os papéis, tudo sobre mídia. Até mais, 80% foi sobre a mídia, porque é ali que está o dinheiro. Mas eu criei um negócio. Eu nunca discuti em qualquer lugar de fiscalização, tribunais, etc., o conteúdo. Às vezes acontece um problema aqui, outro lá, mas a maioria é sobre mídia. E, além disso, é onde está o holofote, que é a pressão dos veículos de comunicação. Vocês sabem que existe. Não é pressão. Pressão pode ser pelo lado pejorativo, mas não é por esse caminho. A pressão é natural. A
pressão é um direito de eu exercer aquilo que eu acho que o meu produto é bom, então eu vou lá te vender o produto do jornalismo XYZ, da emissora ou da rádio, não sei o quê, toda essa pressão toda, se você não for municiado de técnica para se defender como profissional, seja contratante, seja contratado, você vai ter problemas. Por que eu dei dinheiro para esse e não dei dinheiro para aquele? Não é dar dinheiro, é estratégia de mídia que te defende. Porque se você tem uma estratégia de mídia estabelecida, aonde eu estou pondo o dinheiro, aonde estou fazendo e por que eu estou fazendo, se isso está fundamentado, e logicamente que está no contrato, tem que estar no contrato que eu posso fazer, vai te resguardar na vida, que é profissional, e também nos órgãos de fiscalização, etc., inclusive na cobrança da própria pressão que vão receber ao longo desse contrato. Que a pressão do amigo, eu vou ser um pouco, é ruim falar isso, mas que às vezes acontece bem, que é o cara da rádio que tem acesso ao prefeito, que o prefeito faz uma pressão para você colocar na rádio. Ponto. Aí você tem que resolver o problema. Você pode resolver, mas você tem que saber exatamente por que você está colocando 10 e não está colocando 20. E tem que defender que você não vai colocar 20, porque não cabe no meu racional de mídia, de defesa de mídia, colocar 20. Você precisa ser persistente, não só a agência como quem está contratando, persistente no trajeto, no processo de planejamento de mídia. Que isso vai te resguardar sobre a vida pública que você está exercendo. Então, esse arcabouço de relações entre criação, veículo, mídia, entrega para o público, o que ele recebeu e tudo mais, você precisa ter sempre documentado isso para te resguardar em todos os processos que você vai ter ao longo do tempo. Um outro ponto que é muito importante ainda sobre mídia é quando você faz um plano de mídia, ele tem um racional, porque, por exemplo, se eu colocar todo o meu dinheiro de manhã, vou fazer um exemplo bem bobo, se eu fizer todo dia de manhã nas 3 emissoras, nas 2 emissoras de televisão, de manhã, no horário XYZ, eu estou falando com as mesmas pessoas, ou mesmos públicos, não pessoas, mas os mesmos públicos. Aí eu vou para uma rádio. Se eu fizer determinadas rádios, eu estou falando para o mesmo público. Então, qual é o raciocínio? O raciocínio é o que eu tenho que falar para todo mundo. Voltamos lá para trás, para todos. Como que eu faço? Eu tenho que fazer um plano que eu tento atender todas essas pessoas. Aí eu tenho uma demanda, dizendo o seguinte, porque você sabe, né? Lógico, o dinheiro, o cobertor é único. Né? Você tem um cobertor, você não vai ter mais dinheiro para fazer a demanda, você vai ter o mesmo dinheiro, você vai distribuir de formas diferentes. Quando você tem esse dinheiro e alguém tem uma demanda para você mexer e dizer o seguinte, está faltando a rádio XYZ. Não, eu não pus na rádio XYZ, porque essas rádios aqui, é o mesmo público aqui, são pessoas que têm essas características. Então, quando você distribui esse dinheiro, e quando você tira de um lugar e vai para outro, você tem que reprogramar todo o planejamento de mídia de novo. Porque senão você vai pondo dinheiro no mesmo banco falando para as mesmas pessoas. Eu não vou ser... Eu ia fazer quando eu atendi, eu posso falar, porque eu sou jornalista publicitário, posso falar mal dos dois mesmo, né? Então, quando eu atendi Sarney, então você imagina onde eu estou, e até Bolsonaro. Eu tive a conta do governo Bolsonaro até agosto de 2020. A primeira coisa que a gente discutiu, era Fábio Van Garden, acho que já era ele. Quando a gente foi discutir, a primeira coisa que é o seguinte, não, tem que pôr o dinheiro no Twitter. Tá bom, você vai falar para 10 milhões de pessoas. Olha lá, 10 milhões de pessoas. Mas por que não pode pôr na Globo, pode pôr na... Não, porque a Globo não sei o quê. Bom, você sabe disso, eu não estou aqui... Eu não estou fazendo juiz político, não, juiz...
Estou falando tecnicamente. Mas por que você não põe na Globo? Ah, porque tem isso, tem aquilo. Bom, quem vai ser prejudicado disso? O governo. Porque eu não estou preocupado se é a Globo, se é a coisa e tal, isso aqui. Nós, como profissionais, é o seguinte, eu preciso falar para todo mundo. Como que eu falo para todo mundo? Como que eu dou o recado meu para todas as pessoas? Não importa tudo que você possa imaginar, partido, raça, gênero, tudo que está na Constituição. Eu tenho que ter o critério que eu tenho que falar para todos. E não há distinção na mídia. Se o rádio fala bem, fala. Eu não estou contratando falar bem, eu estou contratando uma publicidade que eu tenho 100% de domínio dela. É a única mídia, que aí guarda os jornalistas publicitários, porque o jornalista fala que gasta muito, não sei o quê, né? E os publicitários se defendem dizendo, mas seu salário é pago por mim, né? Aí começa essa brigazinha besta, mas é verdade, né? Quanto mais publicidade um veículo tem, mais independência jornalística e coisa tem, gente. E o jornalista também tem que entender que o processo é esse e seguir para frente. Então, o que nós temos hoje é a ideia distorcida de que a publicidade, que é distorcida, que é fazer Twitter, mas não fazer o fulano, não fazer isso, não fazer aquilo, você não está falando com todas as pessoas, você está falando com um grupo de pessoas. E nós, como profissionais, temos que ter a ideia de que a publicidade é controle, é a única forma que você tem controle 100% do conteúdo que eu quero dizer para as pessoas. Porque o jornalismo, ele vai ser debate. Você vai ver uma matéria XYZ, ou não seja no rádio, no jornal, você vai ver a matéria que vai ter todos os lados, vai ter o cara que falou, vai ter a oposição, vai ter, isso, essa é a função. A nossa função publicitária, de licitação publicitária, de conhecimento publicitário, de criação publicitária, é controle 100% daquilo que vai. Até a vírgula eu posso mudar. O texto é meu, eu tenho 100% de certeza que eu estou fazendo e vou colocar aquilo que eu quero. Dentro da lei, segurança jurídica, etc. Mas é aquilo que eu quero, eu tenho controle 100%. Bom, se eu tenho controle 100% disso, estou fazendo isso, por que eu não vou, logo eu tive todo esse trabalho, por que eu não vou falar para todos? Por que eu não vou pôr em todas as mídias? E a compreensão de que é necessário fazer todas as mídias, para fazer todas as coisas, inclusive as redes sociais, para fazer no Google, para fazer isso, para fazer aquilo, lógico. Depois nós temos um problema mais jurídico de como contratar as plataformas, qual é a melhor maneira, etc. E é um outro tema aqui, que é do Paulo, mas a ideia é a comunicação pública, ela custa mais mesmo, porque você precisa fazer para todos os públicos. Essa é o resumo da necessidade, da possibilidade, necessidade que a gente tem que fazer comunicação pública e não a comunicação setorizada. Falar com um grupo só é ruim para você que está contratando e para o público, porque aquela turma não recebeu nenhuma informação e essa daqui recebeu. Que privilégio é esse? O privilégio não pode nem entrar na cabeça de quem faz coisa pública, de pensamento de comunicação pública. Ela tem que ser, de novo, para todos. Eu não tenho... Aqui tem uma apresentação, depois eu posso, em dados e quais são os veículos, o que ele fala, por que o veículo tal, um pouco de plano de mídia que eu sou defensor e muito, aí sou suspeito, mas não vou dizer por que eu sou suspeito, mas brincadeira. Eu sou defensor da TV aberta no Brasil. Eu atendi durante 15 anos a Oi. Inclusive aqui no estado tinha uma agência, a Daniela está aí Dani está aí, trabalhou com a gente, mas a Oi
durante 15 anos a gente trabalhou, eu entendo, realmente, vou dizer para você, de telefonia, 2002, quando bateu o martelo, foi criada a Oi em 2002, nós criamos a agência para atender a Oi. Tudo começou assim. E terminamos em agosto de 2020 para tentar. Então eu falei 15, mas acho que estou errado, né? Acho que é mais 15. Se você pegar São Paulo, uma cidade de São Paulo, e Campinas, você está falando o maior PIB da América Latina, de longe, que é um espaço maior que a Cidade do México, a grande Cidade do México. Então você está falando um PIB mesmo, grana. Se eu saio de São Paulo e vou para Campinas, a Oi, a Vivo e a Claro, eu sou pós-pago, não sou pré-pago, eu sou pós-pago. Ou seja, ela está me dizendo o seguinte: você tem 100% de conectividade, que ela me vende isso. Só que ela não me entrega 100% de conectividade, ela me entrega 72% de conectividade. Eu não sei se em Aracaju acontecia isso comigo, eu não sei como é que está agora o negócio do 5G. Mas você pega um Waze, por exemplo. Muitas vezes você vê o vermelhinho dizendo assim, está sem rede. Você tenta mudar, aqueles, tipo, acho que de uma antena para outra, começa a dar problema e tal. Ou seja, a conectividade brasileira, ela representa mais ou menos 50%, 55% do Brasil. Nem estou falando Brasilzão. O Brasil tem mais ou menos de conectividade 55% da vida das pessoas. Nós nos conectamos, porque vocês sabem que esse grupo aqui representa todos que estão aqui, ó. Nós representamos 17% da população, do poder aquisitivo que eu estou falando. Então, exageradamente 22%, né? Se você fizer um cálculo. Então, a entrega de conectividade do Brasilzão não chega a 60%. Aí, alguém me diz o seguinte: não, mas a conectividade, eu vou na rede social, que eu faço isso, que eu faço aquilo e tal, papá. Ela é importante, ela é estabelecida e tal, só que a publicidade e a rede social, ela tem 17% de atenção. Ou seja, quando você para mais, porque para nós publicitários temos que entender que a atenção é ver, escutar e entender. Porque se a publicidade minha não te impacta, não serviu para nada. Porque o que traz memória é o impacto. Aquilo que te impacta. Por isso que você vai na gôndola, olha o produto, esse daqui eu vou pegar. Porque às vezes você pega o produto, mas se você olhar, você foi impactado por algum momento naquelas qualidades daqueles produtos, da comparação um com o outro, etc. Então, quando você faz essa relação entre impacto, a rede social tem 17%, 20% de impacto. A televisão aberta, ela já tem vários estudos, não só aqui, vários estudos, que a TV aberta chega a 78% de impacto. Ou seja, a sua publicidade de TV aberta, ela tem 78%, e o impacto das redes sociais, da sua publicidade nas redes sociais, ou chamar de impulsionamento, etc., ela é 17%. Por simples. Além disso, muitos posts que você está recebendo, fazendo, ele não vai chegar para você. Ele não chega, porque ele tem 200 milhões de coisas, e você tem os perfis, etc., e as publicidades, mesmo aqui em Aracaju, mesmo do governo de Aracaju, etc., ele não vai chegar para você. Isso já é mais do que provado. Então, assim, a defesa da TV aberta não é uma defesa de gostar ou não, é matemática, é pura mídia, pura audiência, quem está falando comigo, quem sentou, porque você senta na frente da televisão. Você não pega o celular, você não passa a mão na televisão. Apesar que as crianças pequenininhas já estão querendo mudar o canal assim, né? E esse é o meu, vou dizer para você, aí tem vários dados que eu posso distribuir,
que eu possa ter, enfim. E aí um resumo do que eu falei, que é discutir todos os interessados, executivo, judiciário. O judiciário precisa ser envolvido, o poder publicitarização, precisa ter. Por que nós não temos... essa ideia, essa coisa do TCE, achei assim, fundamental, acho que isso deveria ser replicado em outros estados. É você sentar com os técnicos do TCU, do TCE, porque quem julga, tudo bem, os ministros não, aqui é juiz, né? Conselheiro, desculpa. Conselheiro, ele é o ponto tal, mas quem elabora, quem faz o processo são os técnicos. Precisa chamar eles para a mesa, para dizer, pô, eu estou fazendo isso, não é uma interferência, não é técnica, é discussão, não é política. Não vai sentar aqui o prefeito e o cara, não, somos nós aqui, vamos sentar aqui, quais são o que eu estou fazendo, onde está pegando, eu posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque se você não estabelecer esse relacionamento, é problema para todo mundo. Então esse na verdade, é que tem que ser o contrato distribuído. Eu deixar um recado aqui, se faltam poucos minutinhos que eu falei que ia falar pouco tempo, mas não consegui. O meu recado é menos técnico do que o do Paulo, que vai tratar um pouco mais de... Ele tem uma envergadura, um pouco de experiência própria, que eu tento convencê-los de que a melhor maneira é essa de você estabelecer relacionamentos e debruçar naquilo que vocês estão fazendo de fato, e entender um pouco mais da comunicação pública e entender mais do que é que estamos fazendo nas redes sociais, plataformas, etc, etc. Eu, particularmente, estou muito envolvido, fui um dos redatores, logicamente que não o redator final, porque é o Orlando Silva, sobre a lei das fake news da 2630, da PL 2630. É um defensor que precisa ter um regulamento do impulsionamento dentro das redes sociais. O impulsionamento, para mim, tanto faz publicidade e publicidade, é a mesma coisa. Você impulsiona dar publicidade a um conteúdo. E hoje as plataformas não prestam contas para ninguém, porque não tem regra. Nós somos defensores e tal. Logicamente que dentro a gente chama de jabuti, né? Porque quando você vai ter uma PL, um projeto de lei, no caminho vão enfiando um monte de jabuti, que o jabuti é aquilo que você não acaba contando, mas está lá. Aí temos críticas ao projeto como um todo, mas nós não temos eu não tenho nenhuma dúvida, e nós não temos nenhuma dúvida, que aí pode ser um outro debate, mas a dúvida de que o impulsionamento e a publicidade precisa estar regrada. Além disso, o financiamento do jornalismo, ou seja, o conteúdo jornalístico é a mesma coisa de conteúdo autoral, mas de qualquer forma o conteúdo jornalístico precisa ter a participação da publicidade, ou seja, grande parte das buscas, principalmente nas buscas de search, né, que é a busca de Google, mais conhecido do Google, mas são outras também que tem, o Yahoo, etc., são as pesquisas que vêm sobre um determinado assunto. A primeira coisa que aparece são as matérias jornalísticas, que o cara teve custo para ir, etc. E o que faz o Google? Coloca uma publicidade do lado, lógico, dentro da página, e essa publicidade, ela tem receita dessa publicidade, pegando carona onde? No conteúdo. Então tem que pagar por conteúdo. Você está ganhando dinheiro com o meu conteúdo, você não quer me pagar um centavo? Essa é a discussão, no fundo, essa é a discussão que está na PL 2630, que é estabelecer relações claras ou transparentes sobre as plataformas digitais, sobre o impulsionamento, ou seja, sobre a publicidade e as regras da publicidade brasileira. Se você recebeu o dinheiro de um conteúdo, você é corresponsável por aquele conteúdo. É óbvio, como todos os outros. Se você recebeu dinheiro por aquilo e você, não, mas isso daqui eu não tenho, como não? Mas você recebeu dinheiro para circular esse conteúdo aqui. Ele pode ser bom, pode ser ruim. Mas
Mas essa é uma parte que eu estou dizendo para vocês, que é a preocupação de como que a gente precisa estar nas redes sociais. Não somos contra as redes sociais de jeito nenhum. Mas nós estamos hoje num problema que precisa ser equacionado. Vocês sabem disso, eu não sei se quantos que já contrataram, que estão com problemas de contrato, porque no contrato não está estabelecido, muitos deles, porque tem alguns contratos que são mais antigos, outros não, etc., e não está contemplando a compra de mídias sociais. Como que eu faço? Como que eu pago? Eu pago os honorários, mas como a agência vai fazer? Não, mas eu quero, tá bom, mas quantas... É um limbo, vamos dizer assim, que a gente precisa equacionar, precisa resolver esse problema. E uma das coisas que pode resolver é quando você enquadra não é enquadrar no pejorativo, mas é você ter regra, porque toda indústria tem regra. Nós da publicidade, todos nós temos regras. Tem lei da publicidade, lei disso, lei daquilo, e estabelece relações. As plataformas são a única que não tem regra nenhuma. Pode fazer o que quiser. Eles não são responsáveis por absolutamente nada. E eu tenho minhas restrições a essa não regramento, porque regramento é a melhor maneira de se fazer. As plataformas estão com muito trabalho de convencimentos, estão no SEMP para fazer uma autorregulação. Isso já é um passo, mas não basta. Eu acho que precisa ter um avanço dessa lei. Mas, gente, muito obrigado. Espero que tenha contribuído, que tenha sido útil. Acho que a gente vai fazer 10 minutinhos para dar uma refletida, porque tudo na vida é relacionamento, né? Se não tiver 10 minutos a gente fazer um network, quem é quem e tal. Uma coisa é a seguinte, não fica nas panelinhas, vai tentando. Eu fazia isso nos meus eventos e tal, geralmente a gente fica muito pertinho dos outros, né? Mas um ambiente desse, com tanto problema, porque quando você conversa com alguém que você nunca viu, que você é da prefeitura, não sei de onde, vou te dizer exemplos, 80% dos problemas são os mesmos. É inacreditável. E vou dizer para você, se você sair daqui, vamos fazer uma palestra, vai participar de uma palestra das prefeituras e câmaras do Estado de São Paulo, os problemas são os mesmos. É impressionante, né? Os problemas que nós temos são os mesmos. Às vezes você tem uma solução com uma pessoa que você não conhecia, que é a melhor maneira de se fazer as relações de network. Obrigado, gente. Nós queremos agradecer a Dr. Godoy. Assim como ele disse, nós vamos ter um rápido intervalo de 10 minutos, né, para em seguida termos a palestra do Dr. Paulo. Agora nós estamos, são 9 horas, né? 10h35 e às 10h50, exatamente, nós estaremos, porque se a gente demorar muito tempo também, aí demora a acabar, né, e o Dr. Paulo com certeza vai falar um pouco mais, né, o senhor já avisou antes, né? Então nós estaremos de volta daqui a pouco, após 10 minutos. É só o tempo de tomar um cafezinho e a gente já volta. Muito obrigado, até já. Maria.